Bom dia, tudo bem? Prosseguindo então a aula do sexto ano, nós temos ainda na página 164 a lenda do Minotauro. Vamos lá conhecer de forma detalhada. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar dessa lenda, dessa e de outras lendas, e lendas também que fazem parte do imaginário em nosso país. O que é que nós temos? Outros povos vão também colaborar com essa questão mitológica. No caso grego, nós temos essa situação posta na página 164, que diz assim: a história da Grécia antiga. Aqui, ó, aconteceu, atenção, fica aí atento aí, ó. Isso, muito bem, viu? Você vai longe. A história da Grécia antiga está diretamente ligada às questões religiosas, principalmente no período pré-homérico. Os contatos entre as cidades não eram constantes, o que facilitava que lendas e mitos fossem criados. Além das mais conhecidas, uma das mais conhecidas foi a lenda do Minotauro, um homem que teria a cabeça de um touro. Carregada de metáforas, essa lenda tem a ver com a disputa direta da civilização cretense contra Atenas. Em outras palavras, o Minotauro foi apenas uma forma de amedrontar os inimigos de Creta. O rei Minos de Creta, teve seu filho Androgeu morto por atenienses. Então declarou guerra a Atenas e venceu. Como punição, estabeleceu o sacrifício de 7 jovens mulheres atenienses a serem dadas ao Minotauro, que estava preso no labirinto do palácio de Knossos. Teseu, herói ateniense, foi até Creta a fim de matar a criatura. Para não se perder, no caminho de volta, usou um rolo de linha dado pela filha do rei Minos, Ariane, que havia se apaixonado por Teseu, que então conseguiu matar o Minotauro e escapar. Vamos agora para a página 165, que vai falar em relação ao período homérico propriamente dito, de forma bem específica. Tá bom? Muito bem. Período homérico. O período homérico foi marcado pelos desequilíbrios e conflitos, como a famosa Guerra de Troia. Conforme sabemos, o nome desse período vem de Homero, autor da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada, constituída por 15.693 versos, foi na verdade uma herança oral dos aedos, povos, que ocuparam essa região. Esses povos tinham característica muito grande de escrever poesias. Transformada em obra por Homero, e narra o episódio da Guerra de Troia, mais precisamente no 9º mês. Já a Odisseia relata o retorno de Odisseu, Ulisses ao reino de Ítaca, após o conflito dos troianos. Durante esse período, várias guerras aconteceram e as cidades estavam em completa tensão social e militar. Por volta de 1400, como já mencionado, Creta havia sido derrotada e controlada pelos aqueus. Anos mais tarde, essa civilização caiu diante dos dórios,
no século 12 a.C. Foi justamente nessa fase, presta atenção aí, página 165, foi justamente nessa fase em que os aqueus criaram a civilização micênica que se desenrolou a Guerra de Troia por volta de 1220 a.C. Conta a lenda que Paris, filho de Priamo, de Troia, sequestrou Helena, esposa de Menelau, de Esparta. Ele, seu irmão Agamenon e outros reis das cidades gregas, como o próprio Ulisses, do reino de Ítaca, declararam guerra a Troia, contra a Troia. Foi nesse período que surgiu a história de um guerreiro chamado Aquiles, que, de tão forte que ele era e habilidoso, era considerado imortal, cuja fraqueza estava em uma única parte do seu corpo, o seu calcanhar. Por isso que a gente chama, não é? O calcanhar de Aquiles. Tranquilo? Percebeu aí? Calcanhar de Aquiles, por conta dessa homenagem a esse grande guerreiro grego, Aquiles. Não é? Temos então, mas a historiografia atual entende que os motivos da invasão a Troia se deram, na verdade, pelo fator econômico. Troia era uma cidade próspera e rica, não é? Próspera e rica. Além de ter uma localização geográfica muito boa, muito favorável, pois ficava na planície de Dardanelos, na atual Turquia, região de entrada para a Ásia Menor, local de interesses dos gregos. Nessa fase, a economia dos gregos era essencialmente agrícola. O comércio era forte, pois aprenderam com os cretenses as técnicas de navegação, criando diversas rotas marítimas. A sociedade era estratificada e sem mobilidade social, compostas por uma aristocracia guerreira. O que significa isso aí, pessoal? Interrogação. O que significa aí uma sociedade sem mobilidade? Isso, sem mobilidade é que a pessoa nascia em determinada classe social e ela não mudava a sua classe social. Nasceu comerciante, ela iria morrer sendo comerciante. Deu para entender? Sendo a família que tinha ali, uma família que era serva, uma família que era escrava, fatalmente ela iria morrer como sendo escrava. Tá bom? Aqui nós temos ainda uma imagem que trata justamente da história de Troia, a guerra de Troia, em relação ao cavalo. Esse cavalo foi dado pelos gregos aos troianos. Um cavalo imenso, gigantesco. Só que nesse cavalo tinha soldados dentro dele. E os gregos deram esse presente para os troianos, como se fosse um pedido de desculpa, de paz, declarando que a partir de agora não havia mais conflitos entre gregos e troianos. Mas na verdade foi uma grande cilada. Por quê, professor? Porque dentro desse cavalo que os gregos presentearam aos troianos, havia ali um número gigantesco, enorme de soldados dentro desse cavalo. Então esse cavalo entrou na cidade de Troia, todo mundo ficou admirado, batendo palma. Eis que dentro dele está cheio de soldados. Quando a cidade de Troia foi dormir, né, chegou a noite, foram dormir, foram descansar, os soldados gregos começaram a sair de dentro do cavalo e atacar a cidade. Ou seja, foi um ataque inesperado, que a população troiana não esperava. Pegou todo mundo de Troia de surpresa.
quando você pega seu inimigo de surpresa, a possibilidade de você vencê-lo aumenta muito. Mas os gregos haviam dito que não havia mais conflito. Conseguiram os gregos enganar os troianos, tá bom? Vamos fazer nossas atividades. O que nós temos aqui é uma questão que fica na página 166, as demais questões aqui da página 166 eu vou deixar para casa a número 1, a número 2 e a número 3 para casa, para vocês fazerem aí, e a quarta questão eu irei fazer. A quarta questão diz assim: muito do que se sabe, quarta questão, página 166, muito do que se sabe sobre o período homérico foi relatado pelo poeta Homero. O período homérico foi retratado pelo poeta Homero. Comente as seguintes obras. Letra A, a Ilíada. Letra B, Odisseia. Pois bem, Ilíada, obra constituída, olha aí, atenção, obra constituída por 15.693 versos. Foi, na verdade, uma herança oral dos Aedos, transformada em obra por Homero. Narra o episódio da Guerra de Troia, mais precisamente do seu 9º mês. Não é? Mais precisamente do seu 9º mês. Letra B, Odisseia. Comentar sobre a Odisseia agora na página 167. O que é que temos aqui? A Odisseia relata... Resposta. A Odisseia relata o retorno de Odisseu, também chamado de Ulisses, ao reino de Ítaca. Ao reino de Ítaca, vírgula, após os conflitos dos troianos. Após os conflitos dos troianos. Ponto. Tá bom? Não é? Período arcaico. Período arcaico. Esse nome arcaico vai dar uma noção para a gente de que foi um período de atraso, que não houve muito desenvolvimento. Por isso que ele recebe esse nome de arcaico, de atraso, de pouco desenvolvimento. O que é que diz aí? A unificação do Estado grego, com apenas um governante, parecia improvável, pelo menos no período arcaico da história grega. Antes, no período homérico, as cidades viviam uma centralização política devido à herança dos cretenses, que tinham reis governando os palácios. Continuando, nós temos os aqueus, que dominaram boa parte das cidades gregas, apresentavam uma organização política que influenciou o surgimento das cidades-estado. Bom, esses núcleos foram chamados de gens. Esses núcleos da população dos aqueus são chamados de gens, que eram unidades familiares como os clãs, características do período homérico e administradas pelo pater família. Pater familias. A quem cabia tomar as decisões políticas e econômicas. E religiosas também. Geralmente eram os mais velhos e sábios. Os gentes se agrupavam em fátrias, associações surgidas com a instituição da propriedade privada para superar as fases de crise. Em seguida, as fátrias juntaram-se e deram origem às tribos.
O sistema político de gens chegou ao fim devido ao crescimento das cidades que logo atingiram o patamar de reino, o que dificultava muito o controle político. Os reis, conhecidos como basileus, foram perdendo espaço aos poucos, por conta do fortalecimento de uma aristocracia guerreira. Na página 168, nós temos essa situação vivenciada, observando aqui. Diz assim: além dessas mudanças, o crescimento urbano fez com que surgissem as cidades-estados, chamadas de polis, com autonomia de administração, leis e costumes próprios. A Acrópole era o local mais alto de cada polis, de cada cidade, onde havia um templo religioso, geralmente atribuído a um deus. Também havia a Ágora, praça principal, onde se realizavam as assembleias para tomar as decisões políticas. Tá bom? Eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje e façam as atividades que estão na página 166. Tá bom? As questões. Primeira questão, segunda e a terceira. Tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.